Se você chegou até aqui porque eventualmente se interessou pelos 2 vídeos anteriores aqui do canal falando sobre a mecânica quântica, ótimo! Agora, se você caiu aqui de paraquedas, aconselho a você depois dar uma olhadinha neles, tá bom? É sério, os vídeos estão muito legais mesmo. E não é porque foi eu que fiz não, tá? E realmente tá bom. Enfim, no vídeo de hoje, vamos tentar entender um pouco mais sobre como efetivamente trabalhamos a mecânica quântica. Até porque o entendimento é tão importante quanto as ferramentas, né? Portanto, vamos falar um pouco sobre probabilismo. Você deve se lembrar que, em diversos momentos, eu cheguei a comentar que a mecânica quântica é uma disciplina que trabalha com o probabilismo e não com o determinismo clássico, certo? Mas o que realmente significa trabalhar com o probabilismo? Vamos pensar em um caso prático. Vamos supor que você resolva fazer a experiência de física mais simples do mundo. Jogar para o alto um objeto qualquer. Se eu te perguntasse, você, estando na superfície do planeta, em condições normais, ao jogar tal objeto para cima, o que deve acontecer? Claramente você deve ter respondido que ele cai de volta ao solo, certo? E se você não pensou nessa hipótese, fico curioso para saber o que você achou que aconteceria, mas tudo bem. Senhora? Mas enfim, na física clássica nós temos a certeza de ocorrência de certos eventos. Sabemos que jogar um objeto para cima resulta nele voltando para baixo, e a partir disso, podemos determinar resultados precisos sobre tudo o que esse movimento realiza. Isso é o que chamamos de determinismo. Ou seja, se você conhece o estado inicial de uma determinada situação, a partir de leis físicas, você vai conseguir determinar com precisão seu estado final. Outro exemplo de determinismo é o seu like, que sabendo que você já assistiu até aqui, sei que vai deixar, assim como a sua inscrição. Certo? 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 Acho bom. Mas agora vamos mudar só um tiquinho a pergunta. Vamos supor agora que o objeto que você lançou para o ar é uma moeda, e portanto tem 2 faces, cara ou coroa. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Qual foi a face que saiu quando a moeda voltou ao solo? Certamente você vai acabar por escolher entre 2 respostas, cara ou coroa. Ou seja, você conhece os resultados que podem ser obtidos, mas não conhece o resultado até que você observe ele diretamente ou indiretamente, certo? Pois bem, isso, meu caro, é probabilismo. Quando você conhece o estado inicial de um sistema, mas não sabe seu estado final com precisão. Apenas conhece os possíveis resultados que podem ser obtidos, mas não qual deles é o correto. Ou seja, no final das contas, o probabilismo vai trabalhar com, pasmem com isso, probabilidades. Uau! Mas agora que são elas. Como essas ideias de probabilidade são úteis na mecânica quântica? Para responder essa pergunta, vou te fazer outra pergunta. Vamos supor que tenhamos um elétron, e ele vai percorrer um caminho retilíneo de 100 angstroms. Para quem não sabe o que é 1 angstrom, corresponde a 1 dividido por 10 elevado a 10 metro. Ou seja, é 0 seguido de 10 casas decimais. Muito pequeno. Mas, voltando ao elétron, se eu te perguntasse, ao se realizar uma determinada medição, qual é a posição do elétron no caminho? O que você vai me responder, possivelmente, seria que não sabe, correto? Pois ele poderia estar em qualquer lugar no caminho, e só teria como saber ao realizar a medição. E isso está correto. Está muito correto. Além disso, mesmo que realizemos a medição e encontremos um resultado, isso não quer dizer que, se realizarmos uma segunda medição, o resultado será o mesmo. Isso porque este elétron possui uma distribuição de probabilidades que indicam sua posição na reta. Agora vamos supor o seguinte. O mesmo elétron, só que agora você realiza 500 medições e determina a distribuição de probabilidades de onde esse elétron se encontra ao longo desses 100 angstroms. Ou seja,
você conhece todas as chances desse elétron se encontrar em certas posições na reta. Portanto, tendo em mãos essa informação, se eu te perguntasse qual a posição que o elétron estaria ao se realizar uma medida extra, ou seja, a medida de número 501, você saberia me responder? Mesmo sabendo a posição que ele se encontrava na medição número 500? Se sua resposta foi não, parabéns! Você compreende o mínimo da mecânica quântica. Exatamente isso que a probabilidade da mecânica quântica nos indica. Que, por se tratarem de eventos realizados em um mundo no qual não podemos ver diretamente, somente ao se realizar as medidas podemos determinar certas grandezas, e que tudo neste mundo se encontra indeterminado, podendo apenas ser observadas probabilidades ou distribuições de probabilidades de eventos acontecerem. Mas então, como caracterizamos um estado de um sistema geral? Como é que a gente identifica como é que um sistema se encontra? Isso é o que chamamos de superposição de estados. Isso quer dizer que realizamos uma combinação de todos os estados possíveis que um sistema pode ter e dizemos que ele se encontra em uma superposição, no qual um dos estados pode ser medido com certa probabilidade de ocorrência. Mas tal estado só é possível de ser obtido medindo ele mesmo. É aquele lance de que você vai atravessar uma partícula numa dupla fenda e ela vai passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ela não passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, tá? Na verdade, ela tem uma probabilidade de passar por um lado da fenda e uma probabilidade de passar pelo outro lado da fenda. Bom, isso que é uma superposição. Max Born foi o cara que introduziu essa ideia de probabilismo dentro da mecânica quântica. Mas se engana quem acredita que essa ideia de probabilismo sempre foi bem aceita na mecânica quântica, tá? Sendo que o próprio Einstein não gostava muito dessa ideia. Tanto que ele foi um dos principais responsáveis pela criação do chamado paradoxo EPR, ou paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen, que questionava a natureza probabilística da mecânica quântica. Quem sabe eu traga um vídeo no futuro explicando sobre esse assunto. Quem sabe? E em contrapartida, temos experimentos mentais que tentaram justificar esse probabilismo, como o próprio gato de Schrödinger, no qual temos vídeo aqui no canal explicando sobre o assunto. No fim das contas, o probabilismo resultou ser correto para a interpretação da mecânica quântica. E aqui vai um extra, um plus para você, sobre probabilismo dentro dessa área. Talvez você possa ter ouvido falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Sem dúvida. Mas, se nunca ouviu falar, eu te explico. Basicamente, trata-se de um princípio físico que nos diz que no mundo quântico não seria possível determinar posição e momento de uma partícula simultaneamente. Ou seja, se você mede posição, não tem como medir momento. Se mede momento, não tem como medir posição. E isso se deve ao fato de que para enxergarmos, com muitas aspas esse enxergarmos, uma partícula como o elétron, temos que jogar luz sobre ele. Mas essa luz carrega energia. Ou seja, essa energia vai acabar por agitar mais ainda ele, alterando sua velocidade e, por consequência, seu momento. Portanto, poderíamos medir sua posição, mas perderíamos informação do momento. Da mesma forma que, se medíssemos o momento, não teríamos como determinar a posição do elétron, já que ele estaria se movendo em muitos lugares depois da excitação. Esse princípio também se trata de algo probabilístico, visto que está relacionado com o próprio ato de medição. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Acho que ficou bom. Se você gostou, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E tem um lugarzinho especial só para você conversar sobre esse e tantos outros assuntos sobre ciências. O link dele tá aqui na descrição. Tamo junto e até!